Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 13 até o 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim: quem puder, antes, se colocar de pé para fazermos a leitura. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, agora diante da Tua palavra infalível, inerrante, Senhor, eu peço, Deus, abre os nossos corações, fala conosco, Senhor, que possamos compreender a Tua palavra, que possamos entender, praticar, viver a Tua palavra, Senhor. Que o nosso orgulho, que o nosso coração, que o nosso pecado, que a nossa velha natureza seja quebrada, para que possamos ser moldados pelas Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a vencer as nossas fraquezas. Ajuda-nos a vencer os nossos pecados. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Seja o que Deus te fez para ser. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. No século III, durante a peste de Cipriano, houve uma epidemia no Império Romano. E essa epidemia devastou grande parte desse império. Muitos, durante essa epidemia, acabavam deixando as pessoas doentes na rua. Familiares que tinham seus parentes adoecidos, para não pegarem a doença, não se contaminarem com a doença, eles abandonavam essas pessoas na rua, à sua própria sorte. Mas os cristãos faziam diferente. Os cristãos, eles recolhiam doentes. Eles não só recolhiam doentes, eles alimentavam quem estava faminto na rua sem suprimentos. Eles cuidavam dos que estavam em necessidade. E eles sepultavam os mortos, sejam eles cristãos, sejam eles não cristãos. Eles cuidavam daqueles que tinham sido abandonados. Por quê? Porque não importava para eles a epidemia. Eles estavam correndo sim o risco de vida. Eles estavam correndo sim o risco de morrerem diante daquela praga. E muitos morreram. Mas para eles isso não importava. Não importava, porque eles viveram para ser sal e luz, como nós lemos. Eles não venceram uma crise por meio de influência ou poder político, ou pagando dinheiro a César, ao Senado. Eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente viveram o Evangelho. E o testemunho deles foi suficiente para transformar o lugar onde eles estavam. A luz deles brilhou no mundo que foi tomado pelo medo. E nós vivemos uma pandemia não muito tempo atrás. Nós sabemos o que é ter medo de uma pandemia. E essas pessoas que viam os cristãos servindo outros, fazendo coisas que ninguém mais fazia, eles se perguntavam, por quê? Que tipo de fé? O que encoraja alguém a arriscar sua própria vida para ajudar alguém que ele não conhece, que não tem nada a oferecer para ele, alguém que provavelmente adoraria vê-lo morrendo numa arena jogado aos leões? Por que essas pessoas arriscam a própria vida por pessoas que elas não conhecem? A resposta é que eles estavam vivendo aquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte, no texto onde nós lemos hoje. Eles entenderam que o discípulo de Cristo, ele não existe apenas para frequentar uma igreja. Note que eu disse apenas, porque frequentar a igreja faz parte da vida cristã. Mas ele não vive para isso apenas. Ele vive para influenciar o mundo ao seu redor.
Ele vive para testemunhar o mundo ao seu redor. E como é que ele influencia? Através das suas ações. E é exatamente sobre isso que Jesus vai falar em Mateus 5, no texto que nós lemos. Então, para que você seja quem Deus te criou para ser, seja sal. Nas bem-aventuranças, Jesus falou para uma multidão. Nós lemos, da última vez que eu trouxe a mensagem, todas as bem-aventuranças. E Jesus ali estava falando com o público geral. Ele estava dizendo que felizes serão os mansos, os pacificadores, felizes são os pobres de espírito. E ele vai dizendo uma série de bem-aventuranças de como é ser feliz no reino dos céus, para quem quisesse ouvir. Ele estava descrevendo como é a vida de um cristão, como é a alegria do cristão. Agora, porém, Jesus está voltando para um público específico. Ele está dizendo para mim, para você, que diz que é servo de Cristo, que diz que segue a Cristo, que diz que é cristão, que diz que tem relação com Cristo, que se alguém te perguntar, você vai na igreja, você é cristão? Você diz sim. Para você, Jesus está dizendo hoje, como você tem que agir, o que você tem que ser. E o sal? Por que Jesus usa sal? Ele fala que você tem que ser sal. Mas, para quê? Por quê? O sal ele tem várias finalidades, mas eu peguei as duas principais. A primeira delas é tempero. Ele dá sabor, ele tempera a comida. Quando nós olhamos para as coisas, para a mentalidade, que nós chamamos a mentalidade do mundo, para o mundo, enfim, nós vemos que os princípios, os valores, tudo está meio distorcido. Você vê que a forma da família ser família, ela está um pouco distorcida. Os filhos são filhos de uma forma distorcida. Os pais são pais de uma forma distorcida. As pessoas vivem a sua vida, a sua expectativa, os seus prazeres, as suas vontades, de forma distorcida. E o diabo faz justamente isso. Existe um autor muito famoso, um teólogo, chamado Van Groningen, é holandês. E ele diz que o diabo é um parasita. E por que ele diz que o diabo é um parasita? Porque o diabo não tem poder para criar nada. O diabo não é criador de nada. Não há nada que é a obra das mãos do diabo, no sentido de ele tirou do zero, criou do nada aquilo e aquilo é dele. Ele é um parasita, e todo parasita precisa de algo que existe para então se alimentar daquilo. O diabo pega a criação de Deus, que é boa, que é santa, e deturpa isso, modifica isso, distorce isso. Então a família que é algo bom, o diabo distorce. Ele não cria outro modelo de família, ele distorce. A diversão, os prazeres, o casamento, tudo que é bom, o diabo vai e distorce. E a nossa função como sal é justamente restaurar o sabor, temperar aquilo que foi perdido por conta da distorção do diabo. Nós devemos mostrar como as coisas deveriam ser. Porque hoje as pessoas acham que sabem como as coisas deveriam ser. Elas vivem as suas vidas pensando que elas sabem o que Deus espera delas. Mas elas não sabem. Então elas têm um modelo de família. Só que o modelo de família delas não é tirado das Escrituras. É tirado do que elas aprenderam por tradição familiar, do que elas viram nos filmes, do que elas viram alguém falar. Elas têm relacionamentos, noivados, namoro, casamento, não segundo os princípios da Bíblia, mas segundo os princípios que são vendidos diariamente nas séries, nos filmes, nas músicas, através dos influenciadores digitais. Todos eles vendem uma imagem e eles ganham rios de dinheiro com isso. Mas a imagem que eles vendem é uma imagem de uma vida distorcida, uma vida sem sabor. Mas aí podem dizer, não, mas essa vida tem muito sabor, é muito gostoso, é muito bom. Só que quando nós estamos anestesiados, ou quando nós estamos vivendo segundo o pecado é a única coisa que nós conhecemos. E é por isso que nós achamos tão bom. Nós só conhecemos o que é uma vida de pecado. Nós só sabemos o que é viver se for de acordo com aquilo que nós aprendemos da nossa natureza pecaminosa. É lógico que vai ser bom, porque ela satisfaz os desejos da minha carne, ela satisfaz os meus desejos, aquilo que eu tenho de mais anseio em viver, em desfrutar. A minha carne, ela deseja tudo isso, e eu só sei o que é desejar isso. Quando nós somos levados a conhecer por Deus o que é o verdadeiro sabor da vida, o que é de fato viver uma vida realmente
saborosa, nós entendemos o tamanho do pecado, o problema do pecado e o verdadeiro gosto ou desgosto que é o pecado. Eu não lembro agora qual é o filme ou se é uma série, mas eu assisti, não lembro onde, não lembro quando, um filme onde as pessoas estavam comendo um banquete. Elas estavam se empanturrando de um banquete. Só que eles estavam no meio de uma floresta, se empanturrando de um banquete, sem saber que eles estavam debaixo de um feitiço, de umas bruxas naquela floresta. E quando alguém que estava de fora viu eles comendo aquelas comidas, ele não viu um banquete, ele não viu prato, ele viu comida podre, ele viu insetos, ele viu lesmas, ele viu coisas estragadas, e as pessoas se empanturrando com tudo aquilo. Por quê? Porque elas estavam enfeitiçadas. Elas eram incapazes de ver que aquelas comidas estavam estragadas. O pecado faz isso com a gente. Ele cega a nossa vista. Ele tapa os nossos ouvidos. Nós somos incapazes de ver a podridão que nós estamos consumindo. Nós somos incapazes de perceber a parede, o muro na nossa frente, o abismo que está em que eu estou prestes a cair. Eu não consigo ver. Por quê? Porque o pecado acha que me faz achar que eu estou em terra firme, que eu estou desfrutando da vida, que eu estou vivendo o bom e o melhor que eu tenho para viver. Mas o sal, ele também serve para uma outra coisa, que é conservar alimentos. No mundo antigo, vocês devem saber, não existia geladeira, não existia freezer. A não ser que você morasse na Groenlândia ou em algum dos polos, você não teria como conservar comida através da refrigeração. E ainda mais naquele lugar, no Oriente Médio, onde em determinada época do ano, o calor é muito intenso. O que eles faziam? Jogavam sal. Jogavam muito sal na carne, na comida, para que ela fosse preservada. Jesus está dizendo que a influência dos seus discípulos, a ação dos seus discípulos, a vida dos seus discípulos, precisa ser um meio pelo qual o pecado será vencido. Ou seja, nós lutaremos para que as coisas não piorem ainda mais. Nós, através da nossa influência e da nossa vida, temos o dever de parar o avanço do pecado. Jesus, ele mudou o mundo. Todo mundo sabe, a gente vive antes e depois de Cristo. Há uma divisão clara na história, por causa da influência de Jesus. E ele capacita, pelo Espírito Santo, que nós também façamos mudanças. Não faremos a mesma mudança que Cristo, porque ele é Deus. Mas ele nos capacita a sermos diferentes, a fazermos a diferença, a sermos a pessoa que mostra, de fato, o que é viver com Cristo. O mal que o pecado está fazendo, como a sociedade está piorando por causa do pecado, como as pessoas estão cada vez piores, cada vez mais egoístas, cada vez mais autocentradas, e elas só se preocupam com o seu trabalho, com o que ela tem que fazer, com o seu estudo, com o que eu quero comer, com o que eu quero... A pessoa só se preocupa com isso. Ela em nenhum momento se preocupa se o outro está bem, se o outro está passando algum problema, se ele está passando alguma necessidade. Ela só se preocupa com a sua própria vontade, com aquilo que ela quer, com aquilo que ela deseja, com aquilo que lhe falta, e apenas isso. Mas, será que nós que dizemos cristãos, nós estamos realmente impedindo o avanço do pecado? Nas nossas relações, nos ambientes em que nós estamos? Estamos nos opondo às distorções que o pecado causa e que nos cercam no nosso dia a dia? Pessoas que de repente no trabalho falsificam aquilo que não deveria ser falsificado, que mentem quando não deveriam mentir, pessoas que usam documentos falsos para obter algum tipo de benefício. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos de fato preservando aquilo que deve ser preservado? Ou nós estamos apodrecidos e apodrecendo junto com o resto do mundo? E uma coisa muito curiosa que eu descobri quando eu pesquisava para fazer esse sermão, é que o sal puro, ele é física e quimicamente impossível de deixar de ser sal. Se ele for puro mesmo, é impossível que o sal deixe de ser sal, deixe de ter gosto de sal. Para que ele perca o sabor,
para que ele deixe de ser sal, precisa acontecer uma reação química muito grande, a ponto dele perder a sua essência. É a única forma, uma reação química acontecendo. A única forma do sal deixar de ser sal é se uma reação química acontecer. Fora isso, ele nunca deixa de ser sal, porque ele não tem data de validade, ele não estraga, ele não perde sabor. Mas o sal daquela época não era um sal puro. Existiam várias pedras, vários calcários, várias impurezas que vinham junto com o sal. Por isso, quando o sal perdia o sabor, ou era porque ele era exposto à umidade, ou é porque ele era armazenado de forma indevida, ou é porque ele se dissolvia no meio da água. E aí, quando esse sal perdia o seu sabor, perdia aquilo que o caracterizava como sal, ele ainda parecia sal, ele ainda estava lá. O grão ainda estava lá, mas ele já não tinha sabor. Se nós não servirmos para dar sabor à vida, para mostrar qual é realmente a vida que vale a pena ser vivida, para que nós servimos? Porque nós seremos como um sal que não é salgado. O cristão que perde a sua essência, que deixa de ser sal, é aquele que deixou o modo de pensar de Cristo. Paulo vai dizer em Romanos: não se conformem com este mundo ou com este século. Pelo contrário, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo diante de Deus. Renovem a sua mente. Deixem Cristo renovar a sua mente. Transforme a sua mente. O seu modo de pensar. Em que? Do nada? No que eu acho? No que eu gosto? Não. Segundo a palavra de Deus. Renovem a forma que vocês pensam de acordo com os princípios que Cristo passou. Esse é o objetivo. É assim que nós nos tornamos salos. Mas quando nós deixamos de ser sal, nós abandonamos isso aqui, vivemos segundo o que eu acho, o que eu gosto, o que eu penso, e eu então não tenho mais sabor nenhum. Aliás, se há algum sabor que eu tenho, é o mesmo de todas as outras pessoas que estão caminhando para a perdição. Quando o mundo prova a nossa companhia, quando o mundo está junto conosco, quando as pessoas estão com a gente, que sabor essas pessoas sentem? É o sabor de Cristo? É o sabor de Deus? Ou eles não sentem nenhum sabor diferente, porque somos só mais um? Essas pessoas que deviam ser sal, mas que não são sal, Jesus vai dizer que essas pessoas são inúteis. Inúteis porque não estão fazendo o que deveriam fazer, que é salgando. Inúteis porque estão vivendo uma vida de crente, sem ser crente de fato. Elas estão simplesmente desperdiçando o tempo delas. Elas poderiam estar vivendo a vida delas fazendo o que elas quisessem, mas elas estão achando que elas são crentes, sem serem. O valor dessas pessoas está nas palavras que Jesus diz a seguir. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, a sua vida vai dizer a qualidade da sua fé, as suas ações, aquilo que você escolhe, aquilo que você fala, os lugares que você frequenta. Tudo isso vai dizer a qualidade da sua fé. Não vão ser as suas palavras, não vão ser os discursos, não vão ser as horas que você passa numa igreja. Inclusive você pode estar perdendo o seu tempo aqui, se não é isso que você quer. O que vai definir a qualidade da sua fé são as suas obras, são as suas ações. E se a sua fé não é boa, você não presta para nada. Não lhe fere o orgulho, a alma, saber que você não presta para nada? Mas a boa notícia é que nós só precisamos nos arrepender. Só isso que você precisa. Arrependa-se. Reconheça que você não é nada. Que você não serve para nada. Que você tem um débito que você não é capaz de pagar. Que você é incapaz de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Reconheça. Arrependa-se. Busque perdão. Jesus disse que todo aquele que vem a Ele, Ele jamais lança fora. Todo aquele que procura, encontra. Eu já disse isso aqui outra vez. Todo aquele que bate, a porta é aberta.
O sal, ele precisa estar misturado com a comida para salgar. Nós não somos chamados para viver uma vida apenas aqui dentro e lá fora sermos pessoas completamente diferentes. Arrependa-se e seja uma pessoa boa, não aqui dentro, mas aqui e lá fora. Uma pessoa que exala o sabor de Cristo aqui e lá fora. Onde há um ambiente estragado, seja por palavrões, por fofoca, por imoralidades, seja o sal, seja quem vai fazer a diferença, seja quem vai viver pelos princípios de Cristo, seja alguém que vale o título que carrega, um cristão. Honre a Deus como Ele tem te honrado, sirva a Deus como Cristo serviu os seus discípulos. Se entregue a Deus, não é tarde demais. Não há um cristão verdadeiro para quem você pergunte se realmente valeu a pena deixar tudo o que ele precisava para servir a Cristo, que ele vai dizer que não valeu. Só quem experimenta o real sabor de Cristo, do Evangelho, percebe que tudo que veio antes, tudo que poderia vir depois, não é nada comparado ao sabor de viver uma vida com Cristo. Mas para que você seja quem Deus te criou para ser, você também precisa ser luz. Veja no versículo 14. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Nas Escrituras, luz é sempre algo positivo, sempre algo bom. Deus é chamado de Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, ou seja, alguém que não muda, alguém que é perfeito. Jesus se diz ser a luz do mundo, aquele que ilumina as pessoas, aquele que mostra o caminho a ser seguido. Luz é algo que revela, é algo que é bom, é algo que nos tira a incerteza, é algo que nos mostra onde nós podemos e onde nós não podemos ir. A luz é o que possibilita que nós estejamos aqui agora, olhando uns para os outros, cultuando a Deus, de forma racional, de forma completa, com as nossas visões. Quando a luz de Cristo reflete em nós, e nós somos comparados à luz por causa disso, é impossível que nós não iluminemos as trevas. Veja, ele diz que é impossível, ou não se pode, esconder uma cidade situada no alto de um monte. Imagine vocês, alguém constrói uma cidade no alto de um monte. Como é que alguém que está de longe e olha para aquele monte não verá aquela cidade? É impossível. Ele está dizendo, não tem como, é loucura, porque não existe essa possibilidade. Quem é aqui que compra uma lanterna, acende essa lanterna para deixar ela dentro de uma gaveta, acesa, debaixo da cama, acesa, para esconder dentro do armário? Isso é coisa de maluco, isso é coisa de quem rasga dinheiro. Ninguém acende uma lanterna e esconde a lanterna acesa. Jesus está dizendo, não tem como alguém que é luz, não tem como alguém que carrega essa luz ficar escondido, se esconder. Não dá, é impossível. Paulo vai dizer em Efésios que no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, e aí ele vai ordenar, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e em verdade. Ou seja, se somos luz, nós devemos e nós iremos viver como pessoas que são luz. Nós iremos iluminar, porque é impossível acender a luz e a luz não iluminar. É impossível. Agora, se eu olho para a minha vida e eu não ilumino nada, nem ninguém, aí há de se perguntar, que luz é essa? Precisa haver essa reflexão, esse pensamento. Se eu não mudo nada nem ninguém, se a minha presença não faz a diferença, se eu sou só mais um, se não há luz refletida em mim, como nós cantamos, reflita em mim, se não há esse reflexo. Por que eu acho que eu sou luz? Assim como você é sal,
e não apenas salga. Você não apenas ilumina, mas o texto diz que você é luz. Se você de fato é filho de Deus, se você de fato é cristão, se você segue a Cristo, se Cristo te transformou, se você abandonou o seu pecado, a sua velha vida, e você luta diariamente para ser uma pessoa fiel a Deus, você é luz agora. E se você foi feito luz, você foi feito luz para ser visto, para que as suas obras sejam mostradas, para que Deus seja louvado através das suas ações. Só que um detalhe importante de dizer: as minhas ações, as minhas obras, aquilo que eu faço de bom, precisa aparecer, mas não para me mostrar, não para que eu receba aplausos, não para que o meu ego se infle, não para que eu sinta aquele calorzinho, aquela emoção de porque a igreja inteira viu e agora está me elogiando. Não é para isso. Eu sou chamado a fazer o bem, a praticar boas obras, para que Deus seja conhecido. Para que as pessoas vejam aquilo e falem, não é possível que essa pessoa esteja fazendo isso nessa situação. Só há uma explicação para ela estar fazendo isso. Deus transformou a vida dessa pessoa. Deus mudou a forma dessa pessoa pensar. Deus transformou o jeito dessa pessoa agir. É a única explicação. É para isso que as nossas boas obras precisam ser vistas. Assim como na ilustração que eu contei no início. Aqueles cristãos não estavam resgatando pessoas na rua para que eles fossem vistos como heróis, para que eles fossem aplaudidos. Eles estavam no meio do Império Romano, eles eram perseguidos. Eles não estavam nem preocupados com isso. Eles estavam preocupados em sobreviver muitas vezes, mas eles arriscaram as suas vidas para servir e para salvar pessoas que os odiavam. Para quê? Para que Deus fosse reconhecido, para que todo mundo olhasse e visse, essa gente é diferente. Essa gente tem alguma coisa que está fazendo elas viverem desse jeito. E eu preciso saber o que é. Eu preciso saber o que faz essa pessoa, no meio desse trabalho cheio de gente que não presta, não contar uma mentira, não falsificar uma assinatura. Eu preciso saber quem é essa pessoa que podia estar aí vivendo a vida, se deitando com um monte de gente, mas permanece pura aos 26 anos, aos 23, aos 22, recusando os prazeres da carne, porque é impossível fazer isso. Eu preciso saber quem é essa pessoa, porque não é possível que ela resista a isso. Alguma coisa aconteceu. E as pessoas veem isso e falam, só pode ser Deus. Porque não é possível alguém que não tem Deus resistir a essas coisas. E se é possível, essa pessoa vai resistir por egoísmo. Porque existem pessoas que não fazem coisas só por disciplina. Só porque elas querem provar que elas são disciplinadas. Ou só porque elas querem resolver um problema físico externo delas. Não é porque elas foram transformadas. Mas a pessoa que é transformada, ela age por caráter. O caráter dela é diferente. Por isso nós, se somos luz, nós faremos aquilo que a luz faz. Nós iluminaremos as pessoas. Nós falaremos aquilo que é pecado. Nós pregaremos o evangelho. Não tentaremos forçar o evangelho de baixo, a goela abaixo das pessoas. Não forçaremos a lei de Cristo para quem não é servo de Cristo. Mas nós falaremos do evangelho para as pessoas. E se elas quiserem, elas são bem-vindas. Nós queremos que elas venham, que elas experimentem essa beleza que é viver com Cristo. Mas a gente não precisa forçar ninguém. A luz, ela não força ninguém a olhar para ela, mas ela ilumina. E as pessoas percebem que ela está lá. Por isso, não esconda a sua fé. Não esconda as suas boas obras. Claro que a Bíblia diz que nós devemos orar em secreto, devemos fazer o bem em secreto. Mas quando Jesus diz isso, ele está combatendo justamente aquilo que eu disse. Porque os fariseus faziam isso para serem aplaudidos. Eles faziam longas orações, orações com vocabulário bonito, e gritavam nas praças e jejuavam diante de todos, para que todos vissem aquilo e falassem, nossa, como eles são homens santos. Nossa, como eles são homens exemplares. E Jesus disse que a recompensa deles era o quê? Era isso. A única recompensa que eles iam receber é o elogio. Acabou. Não tem mais nada para eles. Mas o que Jesus está falando aqui é que as nossas boas obras, que são voltadas para a honra e glória de Deus, elas precisam ser manifestas. Nós não podemos viver uma vida apaisana. Pessoas que se parecem com qualquer outra pessoa, que agem como qualquer outra pessoa, e que se diz ser cristão. Não podemos. Nossas obras têm que brilhar diante dos homens. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para que Deus seja conhecido. Por isso, pregue o evangelho em palavra, porque a Bíblia diz que só há um jeito
de uma pessoa se converter. Claro que Deus pode abrir uma exceção e salvar alguém de diversas formas, mas via de regra, só existe uma forma de nós nos convertermos. Só existe uma forma de Deus quebrar o nosso coração. A fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir da palavra de Deus. Só crerão no Evangelho se pregarem o Evangelho. Por isso pregue. Pregue com palavra. Mas não pregue só em palavra. Viva o Evangelho que você prega. E por fim, Jesus vai dizer que o objetivo é para que os outros vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós não devemos, jamais, em hipótese alguma, correr atrás da aprovação dos outros. Não devemos fazer o que fazemos para que sejamos aceitos. Não faça isso. Nós não devemos correr atrás de amores, de fama, de riqueza. Essas coisas não são um problema em si mesmo. Se vier fama, isso pode ser bênção de Deus. Se vierem amores, pode ser bênção de Deus. Se vierem riquezas, também pode ser bênção de Deus. Mas esse não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser viver para a glória de Deus. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Eu sempre repito isso. Vocês são testemunha. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo do homem? Um dia vocês vão decorar, de tanto eu repetir aqui. O fim do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, ou se alegrar nele para sempre. Você não veio ao mundo por qualquer outro objetivo que não glorificar a Deus e se alegrar nele. Você veio para ser feliz? Sim, mas ser feliz em quem? Em Deus. Não é errado você viver para ser feliz, desde que você entenda que ser feliz não é correr atrás dos seus sonhos mais malucos. Ser feliz é se alegrar em Deus, é ter Deus como seu maior prazer, é ter Deus como o bem supremo da sua alma. Isso é ser feliz, porque aí quando você perder aquilo que você tem medo de perder, isso não vai te tirar a sua felicidade. Você pode ficar triste, mas a sua felicidade não será tirada. No meio evangélico, nós vivíamos, ou nós fomos ensinados, creio que quem veio do contexto pentecostal como eu, não sei se todos, mas boa parte vai se identificar com isso que eu estou falando. Fomos ensinados que existe uma diferença entre sagrado e secular. E eu não estou falando de sagrado e profano. Profano é algo que é pecado, é algo que ofende a Deus, algo que claramente é rejeitado pelas Escrituras. Secular não necessariamente. O secular só é algo que não é gospel, uma linguagem mais popular. Tudo que não é gospel é secular. A música dos Beatles é secular. A música da Aline Barros é gospel, é santo. Há algumas vertentes do cristianismo que fazem essa separação. Só que os reformadores nos ajudaram a ver que as Escrituras não vão por esse caminho. Elas vão por um caminho diferente. Elas ensinam que nós vivemos uma vida inteira, o que eles chamaram de coram Deo. Alguns acham que é coração de Deus. Não, mas não, é diante de Deus que significa. Coram Deo é diante de Deus. Tem pessoas que tatuam essa frase, tem pessoas que pintam essa frase, colocam em quadros, que colocam em cadernos. É uma frase muito famosa. E viver diante de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da glória de Deus, é reconhecer que não há separação entre secular e profano quando nós vivemos diante da face de Deus. De novo, aquilo que é profano é pecado. Isso não é para nós. Mas não há, por exemplo, um momento na nossa vida, nós que somos cristãos, que não seja um momento sagrado. Em que sentido? Um momento que não está sendo vivido diante de Deus. Quando nós ouvimos uma boa música falando sobre a criação de Deus, falando sobre amor, falando sobre uma relação entre duas pessoas que se amam, isso é Deus manifestando o amor entre duas pessoas.
manifestando a beleza da sua criação. E quem vive uma vida diante de Deus sabe ver a beleza disso. Não quer dizer que a gente vai cantar aqui músicas que não são músicas para serem cantadas aqui. Não é que agora a gente vai pegar qualquer tipo de música e cantar aqui, mas é perceber que as pessoas criam melodias, criam coisas debaixo da graça de Deus, que refletem a graça de Deus. E nós, como cristãos maduros, precisamos glorificar a Deus através dessas coisas. É saber olhar para um jogo, e a Copa acabou de acabar, olhar para um jogo, ver aquilo e falar, meu Deus, como Deus é sábio, como Deus é poderoso, olha o talento que Ele deu para essas pessoas. Como Deus é grande, olha só como Ele faz com que esse homem tenha essa habilidade, como Ele consegue fazer isso, eu jamais seria capaz de fazer isso. É Deus dando esse talento. É olhar para uma música e perceber, meu Deus, essa pessoa viu algo na criação de Deus, uma beleza que eu nunca tinha reparado, que eu nunca tinha visto. Deus é muito bom. É perceber que às vezes, no momento em que eu estou limpando a minha casa, eu estou diante de Deus. E eu posso glorificar a Deus por isso. Porque eu tenho uma casa, porque eu posso limpá-la. Porque eu tenho prazer em estar com Deus nos melhores, nos maiores e nos menores dos momentos da minha vida. Naquele momento em que é só uma rotina. Por isso, não tratemos o trabalho ou qualquer coisa da nossa vida com essa divisão. Não faça isso. Viva diante de Deus. Passe a olhar cada momento da sua vida como um momento diante de Deus. Passe a olhar cada momento da sua vida como um momento de dar graças a Deus. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Obrigado, Deus, pela minha comida, pela minha casa, pela minha família. Obrigado, Deus, porque o Senhor me fez acordar hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor me trouxe de volta para dormir em paz hoje. Às vezes, a gente fica com receio de orar, quando pequenas frases já seriam orações sinceras o suficiente. Já seriam orações suficientes para render a Deus aquilo que o nosso coração precisa render a Deus. Ao me levantar, dizer obrigado, Deus, por mais um dia. Ao me deitar, dizer obrigado, Deus, por mais um dia. Ao comer, olhar para o alimento e dizer obrigado, Deus, pelo prato que me deste. Pequenas coisas. A gente não precisa saber falar bonito, porque orar a Deus é conversar com Deus. Para concluir, a igreja é parte do céu na terra. Primeiro porque ela é a comunhão dos santos. Ela é onde os santos, e santos são todos os que são salvos ao redor do mundo. Todos os que servem a Jesus Cristo são chamados de santos na Escritura. Então ela é a reunião desses santos, dessas pessoas separadas por Cristo. E essa é uma reunião que, embora seja imperfeita hoje, acontecerá também quando estivermos no céu ou quando Cristo vier e restaurar essa terra. A igreja também é o nosso hospital, ela é um pedaço do céu na terra porque ela é um lugar onde cura as nossas feridas da alma, onde nós somos restaurados. A igreja também é o centro de treinamento, onde nós aprendemos a viver com quem é diferente da gente, onde nós aprendemos a suportar uns aos outros, tanto de dar suporte quanto de aguentar irmão chato. A igreja é esse lugar. Mas para ser sal e luz, nós precisamos ir além dessas quatro paredes. Nós precisamos levar um pedaço do céu que nós conhecemos aqui, que foi nos dado aqui pelo Espírito Santo, para quem está vivendo um inferno na terra. É isso que é ser sal e luz. É levar um pouco do céu que nós conhecemos para quem vive uma vida infernal lá fora. Pessoas afogadas nos seus desesperos. Pessoas afogadas em depressão, em ansiedades, em problemas, em culpas, em pecados. Nós precisamos levar o céu a essas pessoas. Nós precisamos levar o hospital para quem está ferido. Precisamos levar tudo que nós recebemos para que essas pessoas tenham a chance de experimentar aquilo que nós experimentamos. Se ela não quiser, é outro problema, é o problema dela. Mas nós precisamos dar a essas pessoas a oportunidade de conhecer o que nós conhecemos, de serem transformadas como nós fomos transformados. E não se engane, se nós nos recusarmos a fazer isso, Deus é poderoso, é soberano para fazer sem a gente, mas Ele vai cobrar isso de nós. Devemos sim pregar o Evangelho a todos que quiserem ouvir, não é impor o Evangelho.
Existem alguns que querem impor o evangelho, querem impor os seus princípios a quem não é convertido. Não, isso não funciona. Não dá para tratar, como dizem alguns pregadores, um bode como se ele fosse uma ovelha. Ele não vai agir como ovelha, porque ele é um bode. Mas nós precisamos falar do evangelho. Precisamos apresentar o evangelho. Sabe por que o número de evangélicos nunca foi tão grande e o Brasil nunca esteve tão ruim? A resposta está no que nós vimos hoje. Por quê? Quase ninguém vive o evangelho. Eles conhecem, alguns nem tanto, mas quase ninguém vive o evangelho. Uma das formas mais eficazes de mudar uma sociedade, de mudar um bairro, de mudar uma cidade, de transformar um grupo de pessoas, é através do testemunho vivo do evangelho. É mostrando como é uma vida que vale a pena ser vivida. É mostrando como é viver uma vida debaixo da autoridade de Deus. Sem o nosso exemplo, sem o nosso testemunho, as nossas palavras não valerão nada. Nós podemos até dizer o que as pessoas devem fazer, mas se elas não virem em nós a prática do que nós falamos, não vai valer nada. Será vazio. Os que são realmente impactados e transformados pela graça do Senhor, eles se tornam, como nós conhecemos, igreja militante. Militante é um termo que está muito em voga, muito famoso nos nossos dias. E não há nenhum problema com esse termo, porque nós somos militantes de Deus na terra. Mas nós somos militantes do reino de Deus, não dos nossos interesses. Do reino de Deus, do evangelho. Nós somos pessoas que lutam pela verdade do evangelho. Nós somos pessoas que lutam pelos princípios e valores do evangelho. E nós nos opomos a todos os movimentos, sejam eles políticos, sejam eles ideológicos, que se opõem à palavra de Deus. Porque nós somos defensores do reino de Deus. É nosso dever isso. Nós devemos militar, não como quem força, mas como quem leva a luz para os que estão na escuridão. Quem chora com os que choram. Quem consola os que estão abatidos. E quem leva a liberdade aos que estão presos. Se nós somos discípulos chamados, nós somos ordenados e desafiados a pregar a verdade do evangelho, enquanto nós, na nossa vida, no dia a dia, vivemos essa verdade que nós pregamos. Então, e só então, nós glorificaremos a Deus, do jeito que Ele ordena que nós glorifiquemos. Sabe o que vai mudar essa cidade, de verdade? Sabe o que vai mudar esse individualismo, esse egoísmo das pessoas, onde cada um só fica no seu quadrado e não quer saber de ninguém? Sabe o que vai mudar as pessoas não se envolverem umas com as outras, não se abrirem umas com as outras? O que vai mudar a cultura dessa cidade, dessa igreja, de qualquer lugar, da sua casa? Não vai ser um sermão de 40 minutos, igual eu estou fazendo agora, que fala o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. O que vai mudar é o evangelho de Jesus, sendo pregado em palavra, mas em ação, por cada um de nós. Se cada um de nós vivermos aquilo que está aqui, de verdade, é impossível que a nossa luz não brilhe, que a gente não salga imundo, que as pessoas não sejam transformadas pelo nosso testemunho. Que Deus nos ajude a fazer isso, a agir assim. Que Deus nos dê força, sabedoria, discernimento e capacidade para ir contra os nossos desejos e ir a favor daquilo que Ele espera de nós. Que Ele nos ajude a cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.